Fala aí, rapaziada que me acompanha aqui no canal Complexo Vascaíno, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Galera, notícia bombástica, né? Acabou de sair. Aparentemente o Vasco está interessado pelo Diego Costa, atacante que já jogou pela seleção da Espanha, já jogou pelo Atlético de Madrid, Chelsea. Jogador de alto escalão, cara, e é um tipo de craque, que eu vou dizer assim, que tava faltando no time do Vasco, cara. Time esse que tá cheio de pontos de interrogações, né? Todos os jogadores que chegaram são pontos de interrogações, a gente não tem garantia de nada que esses jogadores vão entrar e vão executar um bom futebol, não. Pode ser que sim e pode ser que não. Mas, cara, eu converso com muitos torcedores nas ruas, né? Inclusive tem um vídeo aí no canal bem interessante que eu postei uns dias atrás, entrevistando alguns torcedores, o que eles acham do momento atual do nosso clube. E, cara, muita gente fala em relação a isso que falta um pilar no time do Vasco, sabe? Falta alguém de costas largas para aguentar carregar, vamos dizer assim, a pressão desse momento atual. A pressão essa que é distribuída hoje para todos os jogadores. E acaba que muitos jogadores jovens acabam sentindo esse nosso momento atual, né? E a gente vê aí o Gabriel Peck, que no Campeonato Carioca dá pra ver que é um jogador que em um momento de pressão sente muito, externa muito isso, saiu chorando, né, após o jogo contra o Flamengo. A gente tem o próprio Léo Pelé, né, que em muitas entrevistas aí ele sai meio abalado, sabe? Então, cara, eu acho que o Diego Costa seria esse jogador, igual o Nenê de 2015, igual o Maxi Lopes recentemente, né, jogou no Vasco. Mas vamos lá pra notícia rapidinho? Vamos lá. Paulo Brax se ligou diretamente para Diego Costa e fez uma proposta para ele, jogador que está sem clube atualmente. Aparentemente é uma proposta recusável, o jogador tem 34 anos. Eu acho que é uma idade boa, né? Se a gente for pensar que ele é um centroavante, um jogador que joga mais ali na frente. Mas é um jogador de classe A, cara. Um jogador que, se não fosse de classe A, ele não teria jogado nesses clubes. Ele não teria jogado no Chelsea, ele não teria jogado no Atlético de Madrid. Então a expectativa aí que fica é alta, cara. Eu espero muito que o Vasco consiga pelo menos fechar com um jogador assim. Sabe, eu já tô tratando, cara, agora falando sobre minha experiência com o Vasco atualmente, já tô tratando como Vasco rebaixado, sabe? Eu não gosto de ficar alimentando esse tipo de situação, vamos conseguir, vamos isso, vamos aquilo, mas eu acho que nesse tipo de terra arrasada que a gente tem atualmente, a gente precisa, cara, de um jogador assim. Como eu tinha falado pra vocês agora há pouco, em 2015 a gente teve o Nenê, né? A gente teve o Maxi Lopes. Inclusive em 2015, cara, a gente quase conseguiu escapar da zona de rebaixamento. O Nenê fez um ótimo campeonato ali, sabe? E além da sua parte técnica, né? Que o Nenê jogou muito bem em 2015, o Nenê também ele trazia um pouco disso, sabe? De segurar a pressão, da pressão ser pra ele. Que esse tipo de jogador ele suporta como poucos, sabe? Esse tipo de situação. E acredito eu que o Diego Costa, cara, ele também tenha, vamos dizer assim, essas costas largas para segurar esse tipo de momento. Algumas pessoas podem falar, mas o Vasco tem o Medel, é jogador que já jogou a Copa do Mundo também, é isso, aquilo. Cara, eu não enxergo o Medel sendo esse tipo de jogador. Na entrevista mesmo que ele deu, sabe, eu bem que é um cara mais retraído, talvez a língua, né, ele fala espanhol, seja um complicador nesse tipo de situação. Diego Costa não. Diego Costa é um cara brasileiro, apesar de ser naturalizado espanhol, e a gente fica na expectativa, né? Eu acho que o que pode mais, assim, conquistar o jogador, que ele é brasileiro, né? Ele ficaria próximo à família. A proposta do Vasco é a mesma, o salário que o Vasco prometeu para ele é o mesmo do que ele recebia no antigo clube dele, o Wolverhampton da Inglaterra. Então acho que seria interessante, né, para ele receber a mesma coisa que estava recebendo na Inglaterra e perto da família. Então fica aí nossa expectativa. O Paulo Brax já entrou em contato e eu vou falar uma coisa para vocês que vocês podem falar, é mentira, isso aí que você tá falando é mentira. Não, eu juro para vocês que é verdade. Teve uma época aí, cara, que eu tava acompanhando do nada. Eu comecei a acompanhar o canal do Wolverhampton no YouTube, o time dele na Inglaterra. E na época ele ainda estava lá. E, cara, nos vídeos que eu assistia, cara, o Diego Costa era muito, vamos dizer assim, presente no vestiário. Era um cara que puxava muito a voz. E um cara brasileiro, né? Um cara que, ele deve falar espanhol, né? Porque jogou na seleção da Espanha. Mas um cara que no geral fala espanhol e fala português. Ele tava no time da Inglaterra e do jeitinho dele, ele tentava sempre gesticular, falando com os outros jogadores no vestiário, isso aqui, nos bastidores, né, do canal do Wolverhampton. Então eu acho que isso deixa ainda mais claro para mim, que ele é um jogador líder, né, um jogador que chega de costas largas para tentar, vamos dizer assim, ser o filtro, né, o filtro desse tipo de situação, onde a gente sabe que, cara, o Vasco está sendo bombardeado e naturalmente, é natural mesmo, o Vasco está sendo bombardeado pela mídia, o Vasco está sendo bombardeado por mim, por mídias alternativas, o meu canal, eu bombardeio o Vasco todos os dias, porque eu acho que tem que ser feito, entendeu, esse tipo de coisa, bombardeio aqui no canal o time, eu bombardeio o São Januário que está no estágio precário, igual eu mostrei para vocês, e vários outros tipos de situação, pessoas que trabalham dentro do Vasco, né? A gente lembra do Luiz Mengo, o próprio Paulo Brax, que hoje está no Vasco. Então
Então, cara, o Vasco está sendo bombardeado, é natural. O Vasco está sendo bombardeado porque muitas pessoas amam o clube e estão vendo o clube sendo depredado, cara. O clube sendo atacado todos os dias. O próprio Vasco está sendo implodido, cara, de dentro para fora, sabe? Eles estão acabando com o Vasco, então é natural. Então, cara, eu acho que dentro de campo a gente precisa de um jogador assim e digo mais, cara. Agora é legal, eu tô conversando com vocês, minha mente está expandindo. A gente precisa de um jogador assim, costas largas, dentro de campo. A gente precisa de um cara costas largas sendo CEO do Vasco, que o Luiz Melo não era um cara costas largas. A gente precisa de um presidente nosso associativo que seja costas largas. Jorge Salgado não é esse tipo de cara. Então vocês estão entendendo? A gente precisa de pessoas assim, cara, dentro do clube. Então eu fico aí na expectativa, Diego Costa. Não sei se ele vai ser a salvação do Vasco, cara. Muito difícil. Eu repito para vocês, todas as contratações que a gente fez até agora são jogadores pontos de interrogação. Paulinho Paula, Maicon, Medel, Serginho, Sebastião Ferreira, todos os jogadores são pontos de interrogação. Nenhum desses jogadores você pode falar para mim, esse tá chegando para resolver. Não, não tem. E eu acho que foi um vacilo do Vasco, cara. O Vasco deveria ter trazido alguém, sabe, de ponta. Vendeu o Andrei por um preço bom, traz um cara que custa um preço maneiro, tipo um Cuejá. O Cuejá chegaria hoje para resolver no Vasco, eu tenho certeza absoluta. Resolver, não que eu digo trazer os resultados pro Vasco, mas no setor que ele joga, ele ser um exímio jogador, sabe? Um volante de qualidade, um volante de, vamos dizer assim, de padrão nível A. Então é isso que eu trago para vocês, a gente fica na expectativa. Diego Costa, o Vasco já fez a proposta, tá na mesa, o mesmo salário que ele recebia lá na Inglaterra, e agora cabe a ele aceitar ou não. Será que ele vai aceitar o desafio? Só dele aceitar o desafio, cara, por ele ser um jogador, vamos dizer assim, que não precisa passar por esse tipo de situação, eu já vou tirar o chapéu para ele. Então fica aí a nossa, mais uma vez eu falo expectativa, né? Então galera, é o seguinte, antes de partir pro próximo assunto, tem mais coisa para falar. Gostaria de fazer um agradecimento a todos que chegaram no canal, cara. Cara, o canal bateu 1.000 inscritos semana passada, e a gente já tá com quase 2.000. Acredito eu que seja pelos vídeos, né, que eu postei a entrevista com o presidente da Força Jovem, que foi bem legal. Eu mostrando lá como é que tá São Januário, né? Então, cara, eu agradeço demais a todos vocês que chegaram no canal e não vai parar por aí não, cara. Já tô com mais ideias já na cabeça e o Vasco tem outros polos que tá numa situação horrível. E eu vou filmar, vou trazer pra vocês. Agora, quando? Não vou prometer nada. Porque eu prometi São Januário e cumpri, mas teve uma semana que eu não pude ir e tal. Vai ter mais coisa vindo por aí, tranquilo? Então, galera, Michael Santos, né? Ontem eu falei Michel Santos, não, é Michael Santos, do Toluca, que todo torcedor vascaíno estava na expectativa, né? Centroavante, igual o Diego Costa, mas que aparentemente babou, melou. Mas, pelo que deu a entender, essa situação desse jogador não foi para frente por questões financeiras e questão de, vamos dizer assim, confiança financeira com o Vasco. O presidente deles falou que o Michael Santos não veio por medo do presidente... Aliás, vamos lá, recapitular a notícia. O Michael Santos não veio por medo do presidente do Talheres de calote. Aí a gente volta pro Luiz Mengo, né? Vamos dizer assim. Ele tinha muito esse papo de austeridade financeira, né? Não, que o Vasco não pode gastar, que o Vasco isso, o Vasco aquilo. E é muito claro pro torcedor, cara, isso aí saiu em várias mídias, que o Vasco demorou a pagar as parcelas de Léo Pelé. O Vasco demorou a pagar as parcelas de Piton, que veio do Corinthians, o Léo Pelé veio do Santos, do São Paulo. E, cara, isso... o Vasco perde credibilidade de mercado. E sai do âmbito do Brasil, cara. Vocês podem ver, o time do México, o presidente deles deu a entender que o Vasco é um mau pagador. Sabe? Então talvez essa estratégia que o Luiz Mengo teve, no meu ponto de vista, essa é a minha opinião. Acredito eu que ele deve ter segurado a grana para gerar juros e pagar esses jogadores na data limite. Sabe? Porque o Vasco aí, quando segura dinheiro, cara, tá arrecadando juros e o dinheiro só tá aumentando, aumentando, aumentando. Mas isso tem um lado negativo. O lado negativo, cara, é que o Vasco vira um mau pagador. Isso vira burburinho. Os clubes se conversam, cara. Ou você acha que não? O Grêmio conversa com o São Paulo conversa com o Palmeiras, com o Vasco. Eles sabem de tudo, cara. E criou essa má fama ao Vasco, que o Vasco é um mau pagador. E isso, cara, atrapalhou muito a nossa situação nessa janela de contratações. Não tô passando pano para Paulo Brax, não, sabe? Mas acredito eu que ele deve ter tido muita dificuldade com esse tipo de situação, ou ainda está tendo, né? Porque a janela ainda está aberta. Então vocês podem ver, a estratégia do Vasco foi totalmente errada, cara. Totalmente errada. O Luiz Mengo, cara, não fez nada de bom pro time do Vasco da Gama, cara. Nada. Pra SAF do Vasco da Gama. Nada, nada, nada. Então fica aí a gente lamentando, né? Que infelizmente o Michael Santos não veio, mas pode ser que venha Diego Costa. A gente tem que também, tipo, na medida do possível, né? Cara, porque eu já trato o Vasco como rebaixado. Sendo sincero com vocês. A gente tem que chegar o copo meio cheio e o copo meio vazio, né? Talvez o Diego Costa, cara, talvez não, acredito eu que seja melhor que Michael Santos por toda a sua experiência e por ser um jogador brasileiro, né? Que se agrega muito também. Ele já, apesar de tudo, ele tem uma carreira muito consolidada na Europa, ele tem muitos amigos brasileiros, viveu muito tempo aqui no Brasil e ele sabe como é que funciona o nosso futebol. Não é mesmo? Então fica aí, Michael Santos, parece que é história para passado, que já foi e a gente já tá
buscando, né, outros jogadores, como o Diego Costa. Então vamos lá, partir para a próxima notícia, cara, uma notícia interessante que chega a ser assustadora, né? Cara, esse ano de 2023 foi a maior janela de vendas do Vasco, cara. Por incrível que pareça. Mesmo o Vasco, o torcedor, né, enxergando esse ano como o pior ano da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, mesmo estando na Série A, a gente conseguiu arrecadar muito dinheiro com a venda de Andrei, com a venda de Pedro Raul, com a venda de Aguinaldo. A gente arrecadou 113 milhões, cara. É muito dinheiro, cara. Mas uma coisa que me entristece é que a gente vendeu esses jogadores e a gente não conseguiu trazer outros do mesmo nível, cara. O que eu quero dizer isso? A gente vendeu o Andrei Santos, muito bem, um valor muito bom, só que a gente não trouxe um jogador do mesmo nível do Andrei Santos. Nenhum volante do mesmo nível do Andrei Santos. Você pode falar, Medel é... Não, cara, Medel pode ter sido muito melhor que Andrei Santos, mas em outros anos, na época lá que o Chile era campeão de Copa América, ou coisa do tipo. O Medel não chega no mesmo nível, vamos dizer assim, do Andrei. Então acredito eu que o dinheiro do Andrei, cara, não foi totalmente gasto, porque se a gente for pensar, os jogadores que chegaram, tirando o Paulinho Paula, todos foram empréstimo, cara. Só o Paulinho Paula que chegou em definitivo. Então, cara, cadê o dinheiro da venda do Andrei? Não trouxeram jogadores com esse dinheiro. O Pedro Raul. Pedro Raul foi vendido muito bem também. Se a gente for lembrar, o Pedro Raul chegou com status muito bom no Vasco, cara. Pedro Raul que era artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado, sabe? Beleza, esse ano dele foi péssimo, mas o Vasco vendeu por 24 milhões e cadê o jogador de 24 milhões? Talvez se o Diego Costa chegar, a gente pode até entender, equiparou ali a venda do Pedro Raul com o Diego Costa. Apesar do Diego Costa estar sem clube, o salário dele deve ser bem alto. Então ali separa os 24 milhões da venda do Pedro Raul e distribui de salários para o Diego Costa, sabe? Mas se acontecer, a gente teve a venda do Aguinaldo, que para mim foi surpreendente, o Vasco conseguiu um bom valor, e um jogador que nesse ano não mostrou nada. Aliás, ele mostrou ano passado ali na metade para o começo do Campeonato Brasileiro da Série B, depois também o Aguinaldo sumiu, desapareceu, então o Vasco fez uma ótima venda, mas ao mesmo tempo é isso. A gente não tá trazendo jogadores compatíveis com as vendas que a gente fez, sabe? Maicon, a gente pega Serginho, a gente pega Medel, a gente pega Praxedes, a gente pega Paulinho Paula. Cara, eu duvido que esses jogadores custaram 113 milhões da venda desses jogadores que nós tivemos. Eu me lembro bem, cara, que em um determinado momento a SAF disse que o Vasco iria vender e com o mesmo dinheiro da venda iria trazer outros jogadores. E isso definitivamente não está acontecendo. E isso com certeza vai ser papo para muitas vezes serem repetidas por diversos canais ou diversas mídias, porque vai ser muito estranho, cara. Se o Vasco cair, ou até mesmo se o Vasco continuar na Série A, cara, vai ter muito papo na manga aí, cara, que esse ano foi um ano muito estranho, cara. As coisas que estão acontecendo são muito estranhas. Sabe, cadê essas granas? Cadê a grana da Liga Forte que entrou agora, 42 milhões? A gente tem uma possível venda do Luan, do Palmeiras também, que a gente pode arrecadar 8 milhões de reais. Então o dinheiro tá entrando, cara, mas jogadores não estão vindo. Ou os jogadores que estão vindo são tudo pontos de interrogação. A gente não tem certeza se vai dar certo, cara. Galera, é complicado. Mais uma vez eu agradeço aí, caso você tenha me assistido até aqui, cara. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, é frase padrão, Vascaíno ajuda Vascaíno. Você já ajudou um Vascaíno hoje, não? Então esse é o momento, conto com a sua inscrição, conto com o seu like, conto com o seu comentário. Canal Complexo Vascaíno na área, mais um vídeo, graças a Deus, e já tem outro vídeo aí no canal, qualquer horinha dessas aí. Já é? Tamo junto, rapaziada. É nóis. Valeu.